a gente fala do papel de uma aula experimental, é a gente desenvolver no aluno o pensamento científico, né? A gente colocar em prática o método científico. Então, a gente utiliza a teoria para prever, né, ou explicar um determinado fenômeno, né? A gente faz construções abstratas da realidade, né? E esse pensamento que a gente precisa começar a incorporar nos alunos, né? De onde veio as teorias que nós conhecemos hoje? Como que essas teorias elas foram criadas? Então, essas teorias elas foram criadas a partir da observação de alguns fenômenos e principalmente a partir da resolução de alguns problemas. Então, existiam alguns problemas, algumas incógnitas na época, né? E alguém desenvolveu, né, alguma prática experimental a partir daquilo que ele observava no macroscópico, e aí a gente formula teorias, né? Eu formulo uma hipótese, essa hipótese precisa ser testada, e eu tenho a teoria, uma lei e assim por diante. Mas aonde eu quero chegar é, o aluno, ele precisa, com uma aula experimental, articular entre o fenômeno que ele está observando e a teoria. O que a gente faz normalmente numa aula teórica, né? A gente apresenta a teoria para o aluno, muitas vezes antes de apresentar o fenômeno, antes de apresentar um conceito macroscópico que faz parte da realidade dele. E a ciência, ela é construída no contrário. A ciência, ela é construída a partir de observações macroscópicas, e aí eu chego numa explicação microscópica. Então, a gente precisa começar a desenvolver esse pensamento no aluno, porque independente do aluno ele fazer uma faculdade de química, um mestrado, um doutorado em química, ou ele ir trabalhar numa empresa, numa indústria, o nosso trabalho se restringe a isso, a resolver problemas. Então, a gente precisa começar a investigar, né, ou a plantar esse pensamento investigativo que ele pode aplicar em qualquer coisa. Então, a escola pode ajudar muito nisso, né? Então, a gente precisa, né, o nosso experimento, a nossa aula de laboratório, ela precisa ter um caráter investigativo. Eu preciso criar uma situação na qual o aluno, ele trabalhe com a resolução de problemas e não com um caráter comprobatório. O que é um caráter comprobatório? É simplesmente eu mostrar um experimento para ele, mostrar um fenômeno que está acontecendo. Isso é um caráter comprobatório, né? Nesse caso, eu estou fazendo uma aula demonstrativa num ambiente de laboratório, mas não necessariamente eu estou criando um pensamento investigativo no aluno. Então, vejam a diferença. Essa diferença é o ponto-chave para que a gente realmente construa atividades que sejam significativas. Não é o recurso em si. O recurso vai me ajudar? O recurso vai me ajudar sim, mas a maneira como eu conduzir a atividade, a maneira como eu conduzir essa prática é o principal. Eu posso ter todos os recursos ali disponíveis. Se eu simplesmente utilizar esse recurso para um caráter comprobatório, né, simplesmente para o aluno identificar um fenômeno, tá? Eu simplesmente não estou trabalhando resolução de problemas, tá? Eu não estou trabalhando o caráter investigativo. Então, a gente vai entender um pouquinho isso melhor, né? O que é um caráter investigativo, né? Como que o aluno desenvolve isso? Se eu trouxer para ele um roteiro mostrando passo a passo de como deve ser feito essa atividade, e aí no final ele observa um fenômeno, eu estou fazendo uma atividade de caráter comprobatório. Eu não estou fazendo o aluno pensar. Eu preciso fazer o aluno fazer e pensar. Se eu simplesmente tenho uma atividade de caráter comprobatório, que ele simplesmente está comprovando um fenômeno e ele não entende o que está acontecendo, tá? Aí sim, eu estou trabalhando, né, uma questão muito mais teórica. Eu não estou trabalhando a prática nesse aluno. Eu estou trabalhando um aprendizado mecânico, uma reprodução de um roteiro. E não é isso que a gente quer. A gente quer pessoas que pensem, que entendam, que saibam fazer e saibam pensar.
Um exemplo clássico disso, vamos imaginar uma titulação, tá? Eu quero titular o ácido acético presente no vinagre. E aí eu chego lá com um roteiro, falando para os alunos, né, que eu tenho uma solução de hidróxido de sódio padronizada, que é para ele preencher a bureta com a solução de hidróxido de sódio, colocar, né, a amostra lá do ácido acético no Erlenmeyer, eu ponho até o volume, né, pipete 10 ml, por exemplo, para um Erlenmeyer contendo uma porção X de água e adicione algumas gotas do indicador de fenolftaleína, né? Abra a bureta, vai agitando o Erlenmeyer e quando ficar rosa, permanente, fechou a bureta, né? O que eu fiz aqui? Eu estou ensinando o aluno, né? Simplesmente com isso que eu coloquei. Eu estou ensinando o aluno simplesmente a como manipular as vidrarias. Mas eu estou ensinando, né? Eu estou trabalhando pensamento científico, eu dei um problema para ele, né? Então, se eu colocar a situação diferente, olha, nós temos amostras de vinagre que foram contaminadas, né? Estão com a acidez diferente do esperado na especificação, né? E como que eu determino isso, né? Fazer com que o aluno chegue à conclusão de como que esse experimento deve ser feito, né? Ou seja, eu preciso ter um problema. Ou seja, eu posso dar o mesmo experimento, mas a história, a maneira como eu conduzo o experimento é diferente. Então, eu preciso desenvolver essa questão de resolver problemas, né? E não necessariamente a comprovação, tá? Então, isso é importante. A gente precisa começar a se atentar nisso.